Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 46. Diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Só até aí. Mais uma vez eu peço que você feche seus olhos e vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, eis-nos aqui, moribundos, Senhor, sem qualquer qualidade e sem qualquer força em nós mesmos. Não temos nada a apresentar diante de Ti, senão tão somente os nossos pecados e as nossas inúmeras fraquezas, que se manifestam todos os dias nas nossas vidas. Tudo que nós devemos fazer e que a Tua palavra nos ordena, a maioria das vezes nós falhamos. Mas o Senhor deixou, meu Deus, muitos registros na Sua palavra, que mesmo diante das nossas fraquezas e falhas, o Senhor nos chama para restauração. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor colocou inúmeros exemplos de fé diante da Tua palavra, para que nós não esmorecêssemos, para que nós não desistíssemos e não parássemos a nossa jornada. Eu peço pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor aplique essa palavra a nós, que o Senhor renove a nossa fé e o nosso ânimo. Pai, são dias difíceis, são dias complexos, dias que nós compreendemos muito pouco o que de fato está acontecendo no mundo. O que sabemos é que o Senhor ainda se encontra assentado no seu santo trono e tem todas as coisas debaixo do seu controle e da sua direção. Por isso, não há lugar melhor do que estar senão na Tua presença, ouvindo a Sua voz, recebendo as Suas instruções e as palavras que não são palavras temporárias, mas que são palavras de vida eterna, que conduzem cada um dos nossos passos para a vida eterna. Por isso estamos aqui nessa noite. Por favor, pela Sua ampla misericórdia e amor, fala conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu disse, eu creio que a maioria de vocês já ouviu muito, até pregações sobre a vida deste homem aqui, o cego Bartimeu. É um personagem muito conhecido na Bíblia, né? Muitos usam do acontecimento com a vida dele para trazer pregações de fé, de ânimo. E certamente não podemos fugir de um tema como esse. Nós, como vocês todos estão percebendo, em circunstâncias diferentes, todos nós estamos sofrendo com o que tem acontecido, né? Aqui em Franca mesmo, nós já estamos, se eu não me engano, desde março sem culto. Já são meses e meses onde nós não podemos cultuar o Senhor em conjunto, ter comunhão com os irmãos. Vários outros estados com inúmeras limitações, alguns retornando agora. Mas o que essa pandemia, o que esse vírus mais nos mostrou, eu acredito, foi as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Mostrou o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós precisamos que Deus fortaleça a nossa fé. Essa pandemia mostrou que nós não temos força em nós mesmos, que não temos condição de
continuar na jornada cristã pelas nossas próprias forças. Porque o que a pandemia mais mostrou durante o seu período mais grave foi que nós não temos condições de muitas coisas. Somos muito limitados, muito fracos e muito incapazes de muitas coisas. E diante dessa demonstração que Deus trouxe a nós, das nossas fraquezas, nós muitas vezes ficamos querendo saber se Deus de fato está atentando para nós, se Deus ainda pode ouvir a nossa oração, se o jejum, que de repente alguns ainda têm condição de fazer, tem sido recebido por Deus, se de fato você ainda pode ter comunhão com Deus, mesmo diante dessas fraquezas e das inúmeras limitações que essa pandemia mostrou no seu caráter e em relação à sua vida. Nós ficamos muitas vezes com essas dúvidas. Eu mesmo, que já estou na fé cristã há um bom tempo, mais de uma década, né? Apesar da minha pouca idade, eu mesmo me pego de vez por outra, pensando, diante do que eu sou, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que com essa pouca fé que eu tenho, Ele vai atender as minhas orações, aquilo que eu preciso que Ele me responda? Nós temos inúmeras necessidades, em inúmeras circunstâncias. Precisamos da ajuda constante de Deus. A cada dia mais nós vemos que nós precisamos da provisão diária de Deus. Em relação à nossa vida no trabalho, precisamos da provisão de Deus. Em relação à vida familiar, precisamos da provisão de Deus. Em tudo que nós fazemos, onde nós colocamos a mão, nós sempre necessitamos da provisão de Deus. Que Deus nos responda. Que Deus esteja atento às nossas inúmeras necessidades, que são muitas. E essa passagem da Bíblia, isso que aconteceu aqui, é uma passagem que mostra a importância de se clamar diante de Deus, de gritar por ajuda diante de Deus e de que Ele, o mais importante de tudo, está disposto a nos ajudar. Porque o que nós mais somos afetados nessas circunstâncias é em relação à nossa fé. E de fato a Bíblia, os Evangelhos, o próprio Jesus já alertou. E é um alerta que deve nos trazer temor. Se não me engano, esse alerta está em Lucas 18. Eu não vou lembrar o versículo, eu acho que é o 8, mas eu não vou lembrar precisamente o versículo. Ele fala: e quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse versículo deve nos fazer, sim, ter muito temor diante dos tempos que nós estamos vivendo. Que eu acredito que você mais sentiu nesses tempos foi a sua fé balançar. O seu crer em Deus, o seu crer na ajuda de Deus, o seu crer no que Deus pode fazer em relação à sua vida e às circunstâncias que te rodeiam. Que Deus realmente pode atuar nessas circunstâncias. Foi essa circunstância que foi uma das mais afetadas nessa pandemia. E essa passagem vai nos mostrar, independente das nossas fraquezas, independente de quem nós somos, Deus está disposto a nos ajudar e atender o nosso clamor. Então nós vamos aprender aqui o que nós devemos fazer para receber a ajuda de Jesus. Que lição que nós podemos tirar com esse cego Bartimeu? E da atitude de Deus para com Bartimeu, o que isso mostra para nós? Por que essa história está registrada nas Escrituras? Qual o propósito de Deus de expor esse texto para nós? Vamos então começar a leitura. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 10, vamos ler a partir do verso 46, ele diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Vamos lá.
É muito importante quando você ler os evangelhos, você imaginar o que está acontecendo aqui. Então, a Bíblia ela traz inúmeras características que aparentemente elas são sem importância para nós nos situarmos exatamente na história. Para como se nós fôssemos um dos espectadores. Para como se nós fôssemos uma das pessoas da multidão. Vamos imaginar agora que Jesus está no meio de uma estrada, certo? E essa estrada vai levar ele para Jerusalém. A verdade é o que exatamente está acontecendo aqui. Jesus está caminhando para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus ele vai ter uma entrada triunfal, mas em Jerusalém ele vai ser traído, em Jerusalém ele vai ser perseguido, em Jerusalém ele vai ser julgado, condenado, e em Jerusalém ele vai receber uma sentença de morte, ele vai ser crucificado. Tudo isso é a trajetória para Jerusalém. Os discípulos já estavam temerosos em relação a essa própria trajetória, e o próprio Jesus já sabia o que iria acontecer com ele. Eles estão então nessa estrada que vai levar para a crucificação, para o sofrimento, para a perseguição, para o teste final da fé dos discípulos, para o amadurecimento dos discípulos e para o culminar do ministério de Jesus, no ministério público de Jesus na terra. E ele está nessa estrada, ele com os seus 12 discípulos, eles estão nessa jornada, e vamos imaginar que nós estamos e somos a multidão que está seguindo Jesus. Jesus então está ali à frente com os 12 discípulos, e nós estamos em volta de Jesus, e em volta dos discípulos. Os discípulos ficavam em volta de Jesus para impedir a aglomeração e que a multidão muitas vezes apertasse Jesus, e nós estamos ali em volta também, no meio desse caminho, dessa estrada. A Bíblia fala aqui que eles foram para Jericó, e quando ele estava saindo de Jericó, para você ter uma ideia, Jericó ficava mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém, é uma cidade bem próxima de Jerusalém. Alguns registros históricos mostram que Jericó provavelmente era uma das últimas cidades antes de se chegar aos arredores de Jerusalém. Então era praticamente a última cidade antes de se chegar a Jerusalém, e onde haveria tudo isso que eu já disse para cada um de vocês. Então eles estão nessa estrada. E o interessante é que a Bíblia fala que estava Jesus, né, os discípulos, o texto é muito claro, e numerosa multidão. A Bíblia não fala de poucas pessoas, ela fala de uma numerosa multidão. Quando você faz um estudo nos evangelhos em relação à multidão, você vai perceber que multidão era mais ou menos composta de 5.000 homens. Por exemplo, isso nós temos um registro em João 6, capítulo 10, os evangelhos, os 4 evangelhos. O evangelho de João mostra uma multidão composta de 5.000 homens. 5.000 homens fora mulheres e crianças, 10.000 pessoas. Tem uma outra parte também dos evangelhos, em Mateus 15, 38, fala de uma multidão composta por 4.000 homens. 4.000 homens, mas põe mais mulheres aí, 6, 7, 8.000 pessoas. Então o que nós estamos falando aqui, de uma multidão, é muito mais do que a maioria das igrejas hoje contém, como membros ou como visitantes. A maioria das igrejas, num culto público, não tem essa quantidade de pessoas, 10.000 pessoas, muito dificilmente, 10, 8.000, 5.000 que fossem só homens. A maioria das igrejas não tem essa quantidade de pessoas frequentando os seus cultos. Então era uma multidão de muitas pessoas, era de fato uma multidão. Então nós vamos imaginar, Jesus caminhando, saindo de Jericó, os discípulos em volta, e nós estamos junto com ele nessa trajetória. Nós somos a multidão, estamos no meio ali com Jesus. É importante você imaginar isso para que você se situe na história, para que você entenda exatamente o que aconteceu. Mas olha que interessante agora, cada palavra nos evangelhos nós devemos atentar para a profundidade delas. O que implica uma multidão? Uma multidão de 10.000 pessoas, que seja 8, que seja 5, que seja 4, que seja 3.000 pessoas, vamos pôr. Uma multidão de 3.000 pessoas, ou 4.000 pessoas, implica em muitas pessoas, certo? E muitas necessidades diferentes. No meio dessa multidão tem gente cego, no meio dessa multidão tem gente coxo, no meio dessa multidão tem gente com problema de estômago, tem gente com problema intestinal,
No meio dessa multidão deve ter gente com câncer. No meio dessa multidão deve ter gente com problema no casamento, problema econômico. Tem um monte de problema em volta de Jesus nesse exato momento. Não tem um ser humano nessa terra que não tenha necessidades. E sempre nós teremos, às vezes, necessidades urgentes. Cada ser humano tem uma necessidade urgente. Você perguntar para cada um que está assistindo agora, qual que é a sua necessidade mais urgente no presente momento? Ele vai falar, eu preciso disso. Nossa, eu preciso urgente que Deus, Ele restaure o meu casamento. Eu preciso urgente que Deus, Ele converta meu filho. Eu preciso urgentemente vencer o pecado da masturbação. Eu preciso urgente vencer o meu pecado, o adultério, eu tenho adulterado. Eu preciso urgente restaurar meu relacionamento com Deus. Eu preciso urgente que Deus abra uma porta de emprego, uma oportunidade para mim. Perdi o meu emprego no meio dessa pandemia. Eu preciso urgente que Deus cuide da minha área emocional. Eu perdi um ente querido no meio dessa pandemia e ainda não me recuperei. Uma multidão, e outros pediriam em questões de saúde. Tem pessoas que estão me assistindo que têm problemas diversos em relação à saúde, com câncer, com esclerose múltipla, por exemplo, pessoas com inúmeras debilidades, inúmeras deficiências. Quantas pessoas que não estão me assistindo, que estão com, de repente, um parente, que está nesse momento internado pela doença, pela pandemia que nos pega, está lá respirando por aparelhos, precisa de um milagre urgente. Uma multidão. É isso que eu preciso que você entenda. A multidão, quando Marcos está escrevendo os evangelhos, diante daquilo que foi relatado a ele, diante daquilo que Deus também vai o inspirar na escrita, a palavra numerosa multidão aqui não está aqui à toa. Não é só para registrar fato histórico, é para nós entendermos o que de fato implica isso. E o que implica? É um monte de gente em volta de Jesus, clamando por ajuda. Vem cá comigo agora. Vamos entender isso. Vamos supor que nós estivéssemos nessa multidão nesse exato momento. Jesus está a poucos metros de nós. Você não ia. Jesus, eu preciso que o Senhor restaure a minha saúde. Jesus, me ajuda a vencer esse pecado. Você iria de todas as formas incomodar o mestre, solicitando todo tipo de ajuda. Então essa multidão implica em muitas necessidades e muitas pessoas querendo a atenção, o favor, e que Jesus responda às suas petições. Todas as vezes que nós vemos a multidão no meio dos evangelhos, está tendo cura e está tendo solicitações diversas. Sempre. E você vê às vezes até os discípulos tendo que segurar as multidões para elas não pressionarem Jesus. É perigoso até Jesus sofrer algo físico. Tamanho era o desespero das pessoas. Por quê? Muitos já tinham ouvido falar, esse homem cura, esse homem faz milagre, faz não sei o quê. A fama de Jesus já tinha corrido já, por várias cidades, inúmeras circunstâncias. Pessoas que já tinham sido curadas, testemunhavam também a respeito daquilo que Jesus havia feito com elas. Então uma multidão implica em todas essas circunstâncias. Mas olha, vamos lá. Bom, então Jesus estava saindo de Jericó, juntamente com os discípulos, número 9, e Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Primeiro que a Bíblia fala aí, ela dá o nome de uma pessoa. É uma das, se eu não me engano, é a única vez que aparece nos evangelhos o nome de alguém que está sendo curado. Uma das únicas partes dos evangelhos que o nome de quem está sendo curado é mencionado. A maioria das pessoas são curadas, mas não se tem o nome delas. Por quê? Porque é algo específico nessa história que Marcos quer destacar, que o próprio Deus quer destacar. Então ele fala aqui, Bartimeu. Primeiro você precisa entender, Bar aqui é uma parte, é um prefixo do aramaico que significa filho.
Então, Bartimeu aqui, o significado nada mais é do que aquilo que está escrito depois de cego mendigo, filho de Timeu. Então esse cego aqui era alguém que era filho de Timeu, só isso que ele era. Não tem um nome grande, não tem um significado grande nesse nome. O nome é Bartimeu, que significa filho de Timeu. Qual que é o teu nome? Filho de fulano. Esse era o nome de Bartimeu. Não tinha nada que carregava um significado grandioso no seu nome. E quem era esse homem? A Bíblia dá duas características para caracterizarem esse homem. Primeiro, a Bíblia fala que ele era cego. Cego é um incapaz, é um incapaz, com extrema debilidade, muito limitado. É uma pessoa gravemente incapacitada que não podia realizar as tarefas cotidianas tradicionais na época. Só conseguiam obter sustento por meio da mendicância. Mendicância é pedir dinheiro, ser como um mendigo, pedir, mendigar. Então, Bartimeu aqui, ele é um cego, e um cego naquela época não é como às vezes até, tem cegos hoje que hoje tem assistência social, o INSS, por exemplo. Existem benefícios que são concedidos para, por exemplo, cegos que têm uma limitação de trabalho. Naquela época não existia assistência social. Tanto é que os primeiros cristãos foram até marcados por serem os primeiros a desenvolverem serviços sociais. Criação de hospital, criação de doação de cesta básica, de auxílio para as pessoas, foram os primeiros cristãos que fizeram isso. Principalmente a igreja de Atos, você vai ver muito isso presente no meio deles. A manifestação do amor era um amor de atitude. Então, o cego naquela época, ele não tinha qualquer tipo de assistência, ele era uma pessoa, e o Bartimeu era exatamente isso. Ele era um cego, não tinha capacidade nenhuma, nunca tinha lido qualquer aspecto das Escrituras, nunca. Ler ele não tinha condição. O braille naquela época ainda não tinha sido inventado, vai ser inventado bem mais para frente. Um homem que não tinha acesso a nada. E a maioria das vezes os cegos, eles sobreviviam da mendicância. O que é isso? Eles ficavam assentados na beira da estrada, pedindo dinheiro para aquelas pessoas que transitavam nas estradas, nas ruas. Então, Bartimeu é caracterizado primeiro por ser cego. E a outra característica que a Bíblia fala de Bartimeu, ele é mendigo. Mendigo por quê? Porque ele pedia esmola. A palavra grega significa pedir esmola, que caracteriza a palavra mendigo. Bartimeu então nada mais é do que um incapaz, um estorvo para a sociedade. Muitas vezes não vem no nosso coração, quando as pessoas da rua, que nós chamamos de mendigos, vêm a nós para pedir um dinheiro, alguma coisa, falamos, mas o que esse cara vem aqui pedir? Vai gastar isso com bebida, com droga, com etc. Nós, até os cristãos acabam, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso precisa ter discernimento para cada caso. Mas até os cristãos muitas vezes são tomados de uma certa raiva em relação a essas pessoas. Por que esse cara vai vir me incomodar? Para ele gastar meu dinheiro com coisa até para destruir a própria vida dele. São considerados o quê? Estorvos da sociedade. Pessoas que estão no meio da sociedade para causar problema. Que vivem às margens da sociedade. Quando a Bíblia trata de Bartimeu, ela quer dizer exatamente isso. É um homem cego, não tem capacidade nenhuma, não tem condição dele ir no mestre, não tem condição dele saber onde está Jesus e ir caminhando, não tem condição nenhuma. E ele é mendigo, ele precisa do dinheiro de outras pessoas para sobreviver. Se ele era filho de Timeu, talvez esse Timeu já tinha morrido, que era o pai dele, e se tinha morrido não tinha deixado herança para ele, porque era um homem hoje que vivia as ruas, ele vivia as margens. Então nós estamos lá com Jesus no meio dessa estrada, atrás de Jesus, no meio da estrada, e na beira do caminho, no meio do caminho ali, na beira. Por que ele está na beira? Para ninguém pisar nele. Porque é caracterizado as margens da sociedade, ali, é o único lugar onde ele pode conseguir sustento, na beira do caminho, pedindo para que alguém que tenha compaixão conceda doações para que ele possa sobreviver.
está lá, e nós no meio dessa estrada, e quando nós olhamos para o lado, nós vemos um homem ali, sujo, provavelmente não fazia barba, fazia muito tempo, porque cego, sujo, roupa provavelmente meio rasgada, ali no canto. Literalmente um mendigo, um estorvo para a sociedade. A Bíblia deixa muito claro isso, ele estava sentado na beira do caminho. Um ser humano sem muita importância para a sociedade, desprezado, considerado um estorvo, um embaraço, aquilo que causa aborrecimento, sem qualquer tipo de esperança. Em simples palavras, um marginalizado e excluído. Será que esse homem pode chamar a atenção de alguém? E aqui, a Bíblia caracteriza Bartimeu dessa maneira. Mas agora vamos para nós. Olha para você agora. Presta atenção. O que eu e cada um de vocês temos para oferecer para Deus que chame a sua atenção? E responde. O seu dinheiro chama a atenção de Deus? Sua formação acadêmica? A cor da sua pele? A sua posição social? O seu emprego? O seu coração puro? A sua fé poderosa? O que chama a atenção de Deus em mim e em cada um de vocês? Nada, meus irmãos. Nós não temos absolutamente nada para oferecer diante de Deus, senão e tão somente os nossos miseráveis pecados. Infelizmente, esses somos nós. Às vezes você começou a olhar para Bartimeu e fala, nossa, que homem miserável. Mas agora aos olhos de Deus, a minha roupa, meu carro, minha casa, meu relógio, as minhas posses, elas não valem nada diante de Deus. São trapos da imundície. O que nos coloca numa condição como esse Bartimeu. E muitas vezes você de fato tem ideia do que eu estou falando. Às vezes você tem aí seu doutorado, tem uma formação, uma mente privilegiada, mas só você sabe da dor que você vive no seu peito. Não conseguir desenvolver a sua vida parece que está travada, não consegue avançar. Só você sabe a dor que tem no seu peito, por pensar que a sua fé é insuficiente, que Deus não presta atenção em você, que tudo aquilo que você tem não serve nada diante dos olhos de Deus. Quantos no meio dessa pandemia estão desesperados, estão desacreditados, estão com pouca fé, estão orando pouco, e quando leem a Bíblia parece que não voltaram à época, que não entendem mais quase nada do texto bíblico, ou às vezes não tem tempo nem para ler o texto bíblico. Quantos estão aí no meio dessa pandemia se mostraram totalmente desestruturados em relação à sua vida espiritual? Ou tem aqueles que estão como Bartimeu, à margem da sociedade. Você, às vezes, a igreja se esqueceu de você. Às vezes ninguém na igreja te visitou, te mandou um áudio, te ligou. Às vezes o pastor não teve condição de ir na tua casa. Pode ser que ele tenha até esquecido de você, meu irmão. Às vezes você está ali e está se sentindo totalmente sozinho. E quando você responde, parece que a sua oração não passa não vai nem 1 metro para cima de você. Tamanha que é a fraqueza que você concebe em relação à sua própria oração. Você está ali, à margem da sociedade também. Você não é um mendigo, você não é cego, você está perfeita consciência, tudo, mas está ali, excluído. Se sente excluído, se sente sozinho, se sente que ninguém dá importância para você, que você não tem condição nenhuma. Quantos de nós não estão assim? Quantos de nós não estão pensando exatamente dessa maneira? Quantos não estão agora estirados no sofá, pensando exatamente isso que eu estou falando, ou na cama, porque não estão tendo ânimo
nem para sentar na sala para ver o culto. Muitos de vocês estão dessa maneira, porque eu também sinto isso. Eu também sou afetado por essas circunstâncias. Todos nós estamos aqui, ó. Tá vendo como o Bartimeu agora ficou nosso amigo? Virou nosso companheiro, né? Agora nós estamos parecendo exatamente com o Bartimeu. Às vezes tendo mais do que ele nesse aspecto material, mas sendo igual a ele em relação ao aspecto interior. No interior somos como ele. Será que você então em sua condição pode chamar a atenção de alguém? Sem nada para oferecer, se considera sujo, não se enxerga como um homem ou uma mulher espiritual, sem forças. E todos parece que esqueceram de você. Mas e Deus? Será que Ele se esqueceu de você? Será que Deus ainda nota você? Bom, isso aqui é o que caracteriza o versículo 46 e a vida desse Bartimeu. E muitos dos aspectos da vida dele se parecem com a nossa vida. Vamos agora para o verso 47. Verso 47 diz o seguinte: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Bartimeu, no meio à beira da estrada, no meio daquela multidão, nós estamos ali no meio. E agora, no meio ali, próximos de Jesus, caminhando com Jesus, saindo de Jericó, nós começamos a ouvir um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvimos esse homem gritando constantemente. O que aconteceu aqui? O cego que estava sentado à beira do caminho, estava lá no meio, à beira da estrada, ouviu de alguém que ele estava perto de Jesus. Jesus estava próximo. E a Bíblia diz então que ele começa a clamar, ouvindo que era Jesus o Nazareno aí de Nazaré, pôs-se a clamar. Interessante que clamar no grego aqui não é simplesmente orar, não é simplesmente falar, no grego é gritar, é fazer um clamor veemente. Era como se Bartimeu tivesse, quando ele ouviu, falou: peraí, quem está passando? Jesus está passando. É a oportunidade que eu tenho de ser livre da minha dor, de ser livre dos meus pecados. Então, diante daquilo, ele se vê desesperado e grita, e começa a gritar. Eu acredito que ele usou toda a força do seu pulmão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para a minha dor, olha para o que está acontecendo comigo. E ele começa a gritar de forma desesperada. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Como eu disse a vocês, Bartimeu Bartimeu não tinha acesso ao braille, não temos registro de quando tenha surgido a doença dele, se é de nascença, sua cegueira ou não. Mas um fato que nós sabemos aqui, pela maneira como ele chama Jesus, é que Bartimeu, ou ele frequentava sinagogas, o que eu acho muito difícil, mas pelo menos ele ficava às vezes fora das sinagogas, ou de algum lugar, onde ele ouviu a respeito do Messias que havia de vir. Porque a palavra filho, o título filho de Davi, era um título messiânico. Por quê? Porque em 2 Samuel capítulo 7, do verso 11 ao 14, há uma referência, uma profecia bíblica de que o Messias viria da descendência de Davi. Então quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele está falando Jesus, o Messias que havia de vir. O filho de Davi e Messias, eles se tornam até dentro dos evangelhos expressões sinônimas. Você vai ver isso em Marcos 11, 9 e 10 e Marcos 12, 35 ao 37. Quando então aqui ele vem e clama Jesus, filho de Davi, ele está chamando Jesus pelo Messias. O Messias,
o Messias poderoso que havia de vir, o Deus encarnado, por favor, atenda ao meu clamor. E ele clama: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha aqui que interessante. Bartimeu não pede por dinheiro, mas sim por misericórdia. Pedir por misericórdia implica que Bartimeu tinha plena consciência dos seus pecados. Ele tinha consciência de que ele era de fato um pecador. Eis uma das maneiras pelas quais nós devemos atentar pela maneira como nós nos achegamos diante de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, antes de clamar pela ajuda de Deus, antes de fazer qualquer referência ao seu nome, é entender quem nós somos e quem Ele é. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos sujos, imundos e pecadores, e que Ele é santo. Por isso, no momento da oração, é um momento de respeito, é um momento de reverência. Eu estou se achegando, eu, ser sujo, podre, pecador, diante de um Deus santo. É dessa maneira que nós devemos nos achegar quando nós vamos ler a Bíblia, com profundo temor e respeito. São as sagradas escrituras que representam as palavras do Deus Santo para um ser imundo, moribundo, miserável, como eu e como vocês. Ele clama então por misericórdia e não por cura. Por quê? Porque ele tinha consciência de quem ele era e de quem Jesus era. O interessante aqui é que quando ele clama, quando vem e ele clama, e ele pede, tem compaixão, aqui a palavra compaixão é a mesma expressão que acontece no verso 48, e a palavra que melhor designa isso é misericórdia. Ele está clamando por misericórdia. O interessante é, quando ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está nada mais, nada menos falando o seguinte: filho de Davi, perdoa os meus pecados, perdoa quem eu sou, tem misericórdia, ou seja, não atribui a tua justiça a mim, que mereço justiça, que mereço a tua ira. O que é a misericórdia? Em palavras simples, para que você nunca esqueça: misericórdia é você deixar de receber de Deus aquilo que você merece, aquilo que eu mereço, o que eu e vocês merecemos, a justiça e a ira do Deus Santo. Pela graça de Deus, a justiça e a ira do Deus Santo que nós merecemos, de fato ela foi derramada, mas ela foi sobre Jesus e não sobre nós, porque se fosse sobre nós, eu não estaria aqui para pregar para vocês, e nem vocês estariam aí para me ouvir. Mas pela graça de Deus, então, quando ele está clamando, ele está falando assim: tem misericórdia, ou seja, deixa de aplicar a mim aquilo que eu mereço. Antes de nós pedirmos uma cura, antes de nós pedirmos pela ajuda, por uma porta de emprego, ou qualquer coisa, a primeira coisa que nós vamos ter consciência: eu não mereço nada. Eu não mereço cura, eu não mereço dinheiro, eu não mereço uma boa família, eu não mereço um bom casamento, eu não mereço nada dessas coisas, eu sou moribundo. Não tenho nada para merecer diante de Deus. O que eu mereço de Deus é a santa, a justa e a perfeita ira de Deus sobre os meus pecados, é o que eu mereço. Então, quando eu vou chegar diante de Deus, a postura deve ser como a de Bartimeu. E sabe o que é muito interessante? O texto bíblico faz questão de registrar a diferença da petição do Bartimeu para a petição de 2 discípulos de Jesus, nos versos anteriores. Mas isso eu vou explorar depois. Eu não vou falar isso agora não, é um pouquinho mais para frente. Então, quando ele clama então por misericórdia, ele está clamando exatamente isso: Deus, deixa de atribuir a mim aquilo que eu mereço. Ou seja, é um homem que, apesar da sua cegueira, apesar da sua incapacidade, era um homem que tinha consciência de que era mau, de que era pecador. E a maneira que nós devemos, primeiramente, ao nos achegar diante de Deus, é ter consciência de quem nós somos. Nós não passamos de míseros pecadores. Verso 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. A multidão o desprezava, a multidão ainda continua desprezando o cego, o estorvo da sociedade. Para de clamar, para de falar, não vai incomodar o mestre não. A sua dor, não, peraí, Deus não quer saber da tua dor. Você é uma pessoa muito complexa para Deus ouvir teu clamor. Não vai incomodar Jesus não. Não, isso que você está sentindo aí é muito pouco para incomodar Jesus. Não ora não. Não vai ler a Bíblia, que não adianta. Não vai resolver seu problema ler a Bíblia. Não adianta. Esquece. Era mais ou menos isso o que a multidão estava falando para Bartimeu. Cala a tua boca, Bartimeu, não incomoda o mestre não. O mestre é santo, o mestre é ocupado, o mestre tem muita coisa para resolver, ele não tem tempo para gastar o tempo dele com um moribundo. Ele não tem tempo para gastar um tempo dele com sem importância, com um excluído, com um marginalizado. Ele não tem tempo para essas coisas. Quantas vezes nós não recebemos setas de Satanás, as artimanhas de Satanás na nossa mente, para tentar nos afastar de Deus, exatamente mostrando assim, olha, não ora, você é muito sujo para orar. Não, para quê? Você acabou de adulterar, vai pedir perdão? Deus não quer ouvir essa oração de perdão aí não. Não vem não, você é sujo demais, rapaz. Você é sujo demais. Não, Deus não quer ouvir o seu clamor. Não. Ler a Bíblia, você está achando que vai adiantar ler a Bíblia para resolver esses problemas seus? Você não nasceu para ir para o céu. Você nasceu para ir para o inferno. Satanás diariamente ataca os cristãos de inúmeras formas e de inúmeras maneiras, fazendo com que eles desistam do seu clamor. Às vezes você está exatamente como Bartimeu, começou clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e começa e pede para Jesus, pede ajuda, dobra os seus joelhos, começa a oração, mas no meio da oração, de repente, começa a ficar difícil, e você cede, fala, isso aqui que eu estou fazendo aqui, ajoelhado, isso não está adiantando nada, Deus não está ouvindo coisa nenhuma do que eu estou falando, que? Está ouvindo esse, aí você começa a olhar para si, mas vai ouvir eu? Não sei nem orar direito, não tenho nem temor, como é que ele vai me ouvir? Essas são algumas das artimanhas que Satanás utiliza para te afastar de Deus, para te afastar da presença de Deus. A multidão então desprezava e queria até que ele calasse a boca, para de incomodar o mestre. Fazia tudo para que ele se calasse, não queria que Jesus fosse importunado por um mendigo cego. Poxa, mendigo e ainda cego, ainda quer atrapalhar o mestre. Não, meu amigo, Jesus está indo para Jerusalém, é a capital, é o lugar, ele precisa para lá, ele está muito ocupado, e eu acredito que até os discípulos estavam no meio dessa circunstância aqui, certamente. Não, mais um para atormentar o mestre, que eles eram tudo carnal, né, irmão, igual nós, misericórdia. Não é para rir não, é para chorar, né? Mas ele cada vez gritava mais. Bartimeu parou de olhar para quem ele era, parou de se preocupar com o que ele estava ouvindo, de sociedade, se ele era estorvo, se não era, ele não estava preocupado com isso, ele sabia, ele provavelmente, quando ele chama Jesus de filho de Davi, então assim, para conhecer que Jesus era o filho de Davi, o título messiânico, tem que conhecer quem está enviando o Messias. Quem está enviando o Messias é o Deus Todo-Poderoso, certo? O Deus Pai. Poxa, se eu conheço quem é o Deus Pai, se eu sei quem que é o Deus Filho, que o Messias é o Deus Filho, Deus encarnado, eu não estou nem aí com o que Satanás vai me falar, com qualquer argumentação contrária, eu quero ir para Ele. Ele tem poder, Ele tem misericórdia, Ele é amor, Ele é justiça, Ele está pronto para ouvir meu clamor, Ele está pronto para ouvir todas as minhas necessidades e tem poder para resolvê-las. Então não adianta alguém chegar para mim, não clame, não fale, não se afaste, eu vou correr para Ele,
Por isso que ele se torna então aquele que fica desesperado e grita ainda mais, é ainda mais alto. Ele mostra aqui uma perseverança em meio ao problema, é o insistir, é o ir até o fim, é dar todas as suas forças. Afinal das contas, o seu clamor não está sendo para mim, o seu clamor não está sendo para a Aliança do Calvário, ou para algum pastor que você esteja debaixo do pastoreio dele. O seu clamor é para o Deus de toda a terra, não é para os santos feitos de pau, de pedra, de gesso. Nós não servimos a esses deuses, nosso Deus está no céu, atento ao clamor do seu povo, Ele ouve com prazer a oração dos santos. É esse Deus que nós servimos. Então, o que pode nos afastar desse Deus? O que pode nos afastar do clamor que Ele deseja que nós façamos a Ele? Não podemos deixar essas circunstâncias, pessoas, situações contrárias, a voz de Satanás, afetarem o nosso relacionamento com Deus. Interessante que a Escritura, ela faz uma referência a isso também, praticamente essa questão da importunação, porque aqui o que Bartimeu está fazendo, ele está importunando, é uma multidão de milhares de pessoas, e ele gritando: filho de Davi, olha para a minha necessidade, olha para os meus pecados, para a minha necessidade. Ele está gritando, porque ele sabe que somente o Messias pode resolver a sua situação, não tem outro. Meu irmão, é dessa maneira que você precisa se posicionar diante de Deus, não tem outro. Não tem pastor, não tem igreja, não tem discipulado que vai resolver o seu problema. O seu problema é você com o Senhor de toda a terra, o único que pode arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para temê-lo por todos os dias, até o fim dos seus dias nessa terra. É o único. E a Escritura faz isso também na parábola do juiz iníquo, que tem aquela viúva, ela importuna o juiz constantemente, até que em determinado momento o juiz vai e julga a causa dela. E é uma parábola para nos ensinar sobre orar sempre e nunca esmorecer, nunca parar de orar. Então, Bartimeu aqui, ele não podia deixar a chance que ele estava tendo, que o filho de Davi, o Deus encarnado, estava passando perto dele, e ele entendia que a única ajuda poderia vir de fato de Jesus. Tem um comentarista bíblico que comenta em relação a essa atitude de Bartimeu, ele fala o seguinte: o reino dos céus não é para os bem intencionados, mas para os desesperados. Exatamente. Sabe por que o bem intencionado, a maioria das vezes, não tem consciência de quem ele é, mas o desesperado, ele sabe assim: não tem mais nada e nem ninguém que pode me ajudar, só o Deus de toda a terra. E no caso do Bartimeu, só o Messias que está passando à minha frente. Como eu disse, filho de Davi, o Messias, o prometido de Deus, Deus encarnado, implica que o cego tinha conhecimento de quem era Jesus. Outro aspecto de chamar também Jesus por filho de Davi, é invocar que Jesus cumpra a era messiânica. Olha que interessante. Quando Bartimeu clama, e quando ele fala, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, quando ele fala filho de Davi, ele está falando: Jesus, essa era que nós estamos vivendo é a era messiânica. Provavelmente Bartimeu conhecia de ouvir Isaías 35, 5 e 6, olha o que Isaías 35, 5 e 6 diz, que fala da era messiânica. Quando o Messias viria à terra, aconteceriam essas coisas que são descritas em Isaías 35, se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, e várias outras circunstâncias são descritas no texto. Esse texto já é reconhecido por muitos comentaristas bíblicos como um texto que fala da era messiânica, a era na qual Jesus viria da terra, e o tempo de Jesus na terra seria marcado por estes sinais. Bartimeu também estava clamando, filho de Davi, é era messiânica. Você, use as escrituras para fazer o seu pedido. Deus,
cura, faz segundo a tua vontade. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando vir uma voz, ou você tiver um sentimento de que, os seus pecados, e você é impuro, sujo demais para ir até Deus, os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os sãos, eu vim chamar os pecadores, eu não vim para os justos, eu vim sim chamar pecadores ao arrependimento. Romanos capítulo 8 fala que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Invoca as Escrituras. As Escrituras são 2 testamentos que Deus deixou para nós. E sabe o que é um testamento? Testamento é quando há a morte do testador, o testamento se cumpre. Deus deixou 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. São as leis e as promessas que Ele fez para o seu povo. Toda vez que você orar, invoca as palavras bíblicas, as promessas que Deus deixou escritas na Escritura, que demonstram o amor, a misericórdia, a compaixão, a capacidade e o poder de resposta de Deus em diante de qualquer circunstância que nós estamos vivendo. Exatamente como Bartimeu fez. Filho de Davi, a era messiânica está instaurada, e na era messiânica, os cegos abrirão os olhos, terão os olhos abertos, passarão a enxergar. Era exatamente isso que Bartimeu estava falando aqui. E aqui mais uma vez ele clama, tem misericórdia de mim, atenta para a minha necessidade. Ou seja, deixa de aplicar aquilo que eu mereço, porque o que eu mereço é a ira, é a misericórdia, o santo castigo de Deus. Verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Parou Jesus. Olha, esse texto é um texto muito simples, nós já vimos ele várias vezes, mas nós nunca podemos deixar de que esses detalhes deixem de nos vislumbrar. E que detalhe aqui que deve causar vislumbre em nós? Que detalhe? Olha que interessante. Bartimeu está lá. Vamos lá, voltando de novo para a multidão. Jesus caminhando com os discípulos à frente. Nós estamos ali atrás, a poucos metros do mestre, e um monte de gente em volta de Jesus. São milhares de pessoas. Você olha para frente, tem gente. Você olha para trás, tem gente. Um monte de gente. E estamos caminhando. Certo? Então, no meio dessa jornada, Bartimeu, então, à beira da estrada, no canto, bem jogado ao canto, começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia. As pessoas, não vai incomodar o mestre, e ele continua, grita ainda mais. Jesus então está caminhando, ele para. O clamor de um sem importância, de um cego moribundo, de um homem, de uma mulher que não tem absolutamente nada para oferecer diante de Deus, parece semelhante comigo e com você? O clamor de uma pessoa dessa maneira fez. Agora, vamos para a história de novo. Jesus está indo para onde? Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? O ápice do plano de Deus, da redenção, vai ser cumprido. Jesus vai ser crucificado, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Olha a importância de Jesus indo para Jerusalém. Olha a missão. A missão é para a redenção daqueles que eles haveria de morrer, derramar o seu sangue e ia salvar eternamente esses homens e essas mulheres pelas quais ele iria morrer. Ele está caminhando para essa importante, imprescindível, intocável missão dada pelo seu pai, que ele tem que cumprir à risca, exatamente como seu pai determinou que fosse cumprido. No meio dessa missão, o clamor de um desesperado, de um moribundo. Jesus caminhando, indo, ele para. Esse texto deve fazer eu e você
entender que a nossa oração é capaz de parar Deus, para Ele ouvir o nosso clamor. Para que Deus deixou isso aqui? Jesus era quem? Jesus era o filho de Davi, né? O que é o filho de Davi? Messias. O que era o Messias? O Deus encarnado. O Deus em forma de carne. Agora para pensar comigo. O Deus encarnado está indo ali cumprir o seu propósito. De repente um moribundo clama, filho de Davi, rasgado, sujo, jogado. Não tem nada para oferecer. O Messias para. O Deus encarnado para. E ele para e fala, chamai-o, manda ele vir até mim. Qual foi o meio que Deus deixou na terra para que nós nos comunicássemos com Ele? As Escrituras, obviamente, são a maneira como Deus traz a sua palavra, as suas instruções a nós. Ele se comunica conosco para as Escrituras. Como nós nos comunicamos com Deus? Oração. Na oração você pode ser como Bartimeu. Clamar desesperadamente, filho de Davi, tem misericórdia de mim, achar que não está ouvindo. Meu amigo, deixa eu te falar algo. Não é o fato de você estar com os seus joelhos dobrados, que você precisa sentir um arrepio no corpo, que você precisa sentir seu peito queimar, que você precisa que você tenha uma visão ou entre em transe, para que Deus ouça a sua voz. Não. Oração, meu irmão, é fé. E sabe o que é fé? Certeza das coisas que não se veem, convicção dos fatos, certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem, certo? Hebreus 11:1. Se fé é exatamente isso, fé não tem sentimento não. Fé não tem arrepio. Fé é eu dobrar os meus joelhos e entender. Esse momento de eu dobrar os meus joelhos, ou você sentar, ou você deitado, desde que eu faça isso com meu coração voltado para Deus, é o momento que Deus colocou na sua palavra, da maneira como nós nos comunicamos com Ele. E esse momento para Deus é solene, é de extrema importância. Por isso, entenda, toda vez que você fizer isso, pode ter absoluta certeza, Ele vai parar para ouvir você. Ele vai parar para você. Pastor, mas Deus tem um monte de coisa para resolver. O mestre também não tinha. Agora, um dos atributos claros de Deus na sua palavra é exatamente a onisciência, sabe de todas as coisas. Então Ele sabe aquilo que você vai falar ali. Onipresença, a mesma maneira como Ele está com você aqui em Franca, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Portugal, ou na Suécia, ou qualquer outro lugar, Ele está ao mesmo tempo em todos esses lugares. O que não importa a quantidade de coisas que Ele tenha para resolver, ou o grau de importância dessas coisas. Ele existe exatamente, a maneira, um dos atributos dele exatamente para mostrar isso para você. Ele tem tudo para resolver, mas ao mesmo tempo, ele tem tempo e condições de estar ali com você a hora que você dobrar o seu joelho para falar com Ele. Isso é fantástico. Não existe, me apresenta um Deus aí, de qualquer outra religião, que tem essas simples características que eu falei agora. Olha para os deuses romanos, olha para os deuses gregos, e veja se existe na história dos deuses gregos e romanos, esse tipo de compaixão e de misericórdia, deles pararem o que eles estão fazendo, para atender um moribundo. Pode olhar, pode ler, lê a Odisseia, pode ler tudo, lê todos os clássicos gregos, pode ler, se você vai encontrar esse tipo de circunstância. Pelo contrário, você vai ver deuses arrogantes, amantes de si mesmos, que a única coisa que eles se importam é consigo mesmos, e que as suas criaturas lhes façam sacrifícios, e que a maioria das vezes não vão ser atendidos. Agora olha o nosso Deus. Esse parar de Jesus é para mostrar para você,
mesmo que você esteja aí com todas as suas deficiências, Ele está pronto para parar e ouvir atentamente ao seu clamor. Por isso que não adianta, meu irmão, quando nós estivermos no céu, é esse aqui que nós vamos correr. O pastor Paulo fala que vai correr e vai grudar nas pernas do homem. Mas é exatamente isso, é o que dá vontade de fazer. Está vendo como que a terra perde importância? Está vendo com qualquer outro relacionamento agora ele se desfaz, por mais que você ame uma pessoa em níveis altos nessa terra, quando nós olhamos para esse Jesus, parece que tudo isso se desfaz. Você fala assim, não tem amor tão grande, não tem fidelidade tão grande, não tem compaixão tão grande, não tem atenção tão grande que alguém possa me oferecer como esse Jesus. Não tem. Isso é fantástico. Ele para então do clamor de um ser desprezado, um pobre, que não tinha condição de oferecer nada, o Messias, para ouvir o clamor de um pobre. Marcos 2,17, no início do Evangelho, caracteriza exatamente o que acontece agora. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Veio chamar a mim, veio chamar vocês. Você está entendendo? Você faz ideia do reino que nós somos chamados para fazer parte? Você fala, pastor, mas esse homem nunca me chamou. Tá bom, está te chamando através de mim agora. Está trazendo uma palavra como essa para te chamar agora onde você estiver ouvindo. Se você nunca ouviu a voz dele, eis a voz dele te chamando, vem, se arrependa, eu estou te chamando, pecador, se arrependa dos seus pecados e vem comigo, vamos para a cruz, vamos para morrer comigo, vamos para sofrer comigo, é Ele que está te chamando. É impressionante que o Filho do Homem permita que os gritos de uma pessoa pobre, sem poder, parem a sua jornada. E ele disse, chamai-o. Jesus manda chamar o cego, sem qualquer merecimento, unicamente por sua graça. Jesus se mostra plenamente misericordioso aqui. E o interessante é, ele vai falar, vem. O interessante aqui é, Jesus não vai até ele. A história aqui, ele continua na jornada, ele fala, chamai-o, ele tem que vir. Você tem que vir. A ordem bíblica é de Jesus, as primeiras palavras, quando você estuda o ministério de Jesus, as primeiras palavras de Jesus, quando ele assume o ministério público, depois de fazer o seu jejum de 40 dias, a primeira palavra, pode analisar isso. As primeiras palavras que saem da boca de Jesus, quando ele vai manifestar o seu ministério público é, arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Ele está chamando as pessoas que estão ouvindo, venham, se arrependam da sua vida, se arrependam dos seus pecados, venham. Quer ter a sua oração respondida? Venha. Ele está te chamando nessa noite. Se você parou de orar por algum momento ou por alguma circunstância, venha. Ele está te chamando exatamente nesse momento, onde você está. Se você está cansado, desesperado, sem força, vem. Vem. Ele está chamando você como Bartimeu. Mas pastor, eu não tenho condição. Mas ele está chamando da mesma maneira como ele chamou um pobre, cego, mendigo, à margem da sociedade, está chamando você, excluído, marginalizado. Vem. Vem para o reino de Deus, vem, se arrependa dos seus pecados, larga essas trouxas, larga o pecado que estão de perto, te rodeia, e vem correr a carreira que te está proposta, vem para correr, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, vem para Ele. E as próximas palavras são muito importantes também. Ele diz, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então a multidão agora recebe uma ordem de Jesus, e eles vão agora, antes eles desprezavam, e agora eles vão chamar o cego para que ele se apresente diante de Jesus. E quando eles vão chamar o cego, eles falam, tem bom ânimo. Sabe o que é interessante? A palavra, essa expressão aqui é uma palavra só no grego, tem bom ânimo.
e ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. E o interessante é que nas 7 vezes que ela aparece, ela sai da boca de Jesus. A única vez que ela não sai da boca de Jesus é exatamente nesse texto, mas provavelmente isso aqui foi dito, ou Jesus mandou falar isso para ele, ou os próprios discípulos já habituados em ouvir aquilo que Jesus já falava em determinadas circunstâncias, de ter bom ânimo, transmitiram essa mensagem para ele. Tem bom ânimo? Então, é exatamente isso, se acalme. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está atento à sua dor. Paulo também recebeu essa palavra aqui, no Novo Testamento também, né? É uma das 7 vezes, é essa aqui também de Paulo, em Atos 23:11. Paulo recebe essa palavra e na nossa tradução está escrito coragem. Jesus aparece para Paulo e fala coragem. E coragem aqui é essa palavra grega, tem bom ânimo. Paulo ia enfrentar um período muito difícil. Jesus ali estava falando para ele, você vai ter que testemunhar em Roma. Como você testemunhou aqui, você vai ter que testemunhar em Roma também. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Da mesma maneira, Deus está falando para nós. Tem bom ânimo. Sabe uma outra passagem que vai caracterizar bem o tempo que nós estamos vivendo? João 16:33. No mundo, passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Interessante é que Jesus não disse que nós não passaremos, pelo contrário, Ele já nos alertou que nós passaremos. Então toda dor, todo sofrimento, todas as coisas que nós estamos passando, fazem parte da nossa jornada, que o próprio Jesus já falou que aconteceria. Qualquer homem e mulher que vir e falar uma palavra diferente do que Jesus falou é falso profeta. Está vendo como é que é fácil você caracterizar a teologia da prosperidade como os falsos profetas? É muito fácil. Se eles estão falando diferente do que Jesus falou aqui, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obviamente que eles estão falando contra o próprio Jesus. Falar contra o próprio Jesus é falar contra o próprio Deus. E o que os falsos profetas faziam, tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, era falar palavras contrárias à ordem de Deus, ou falar palavras que Deus não havia mandado que eles falassem. É exatamente o que os falsos profetas de hoje em dia têm falado. Prometendo algo que Deus não prometeu, falando algo que Deus não mandou, e também fazendo o contrário. Falando algo contrário àquilo que Deus falou. Deus falou, vai passar por aflição, vai ser difícil, mas tem bom ânimo. Sabe o interessante é ouvir, tem bom ânimo de Jesus, é você ouvir isso dele, tem bom ânimo, mas pastor está difícil, está doloroso, Jesus está falando, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Falou para Bartimeu, tem bom ânimo, ou seja, levanta, tem coragem, Bartimeu, chegou a tua hora, Bartimeu. E a mesma coisa para nós, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, nós temos uma promessa da Jerusalém Celestial, a Bíblia caracteriza nós como embaixadores de Cristo nessa terra, como forasteiros, como peregrinos, estamos aqui só de passagem, por isso nós devemos sempre ouvir, tem bom ânimo, já conquistei a Jerusalém para vocês, eu já fiz o mais difícil, eu morri pelo pecado de vocês, vocês já estão absolvidos diante de Deus, tem bom ânimo. O que é uma doença, perto de uma sentença condenatória de um inferno em relação aos nossos pecados? Uma doença não é nada. Se nós tivermos que passar por essas dores difíceis nessa terra, e elas não tiverem fim até o fim dos nossos dias, infelizmente vai ser amém. Amém, Deus, porque o mais importante já está garantido a nós. A grande e graciosa Jerusalém Celestial, onde Deus vai ser o nosso sol. Ele vai nos iluminar. Meu irmão, não tem nada que possa nos tirar o ânimo diante dessa graciosa, preciosa e poderosa notícia, boa notícia. O Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados. E sabe o que é interessante? Bartimeu não tinha nem ideia disso ainda. Levanta-te, falaram para ele, ele te chama, coragem. Vá até ele, levante-se, Deus atentou para o seu clamor, o próprio Jesus, o Deus encarnado está te chamando,
Hoje é o discipulado, pregações, a própria Escritura, o Espírito Santo, ou tudo quanto é tipo de meios e instrumentos que Deus utilize para te chamar, mas Ele tem te chamado. Levanta-te, vem, Ele está te chamando. Ele está te chamando para oração, Ele está te chamando para leitura bíblica, Ele está te chamando para abandonar, arrependa-se, para abandonar o adultério, para abandonar esses contatos no seu WhatsApp, que tem feito com que você peque contra o seu Senhor. Ele tem te chamado para você gastar o seu tempo com o seu Senhor. Ele está te chamando, vem, levanta, se disponha, levanta da cadeira, levanta da cama, levanta desse estado espiritual de morbidez, de estagnação. Vem para uma vida espiritual frutífera, vem para o seu Senhor, vem para o seu Criador, vem para aquele que pode restaurar e transformar todo o seu interior. Vem para Ele, Ele te chama. Ali estava, diante de Bartimeu, a única oportunidade na vida dele. Jesus vai morrer daqui a pouco. Ele está indo para Jerusalém, ele vai morrer. É a oportunidade. Talvez a oportunidade de você é essa de hoje. Ele está te chamando hoje, Ele não está te chamando amanhã. Amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer, pertence a Deus. Amanhã pode acontecer alguma coisa conosco, e nós não estaremos mais aqui. Eu não quero ser profeta de caos, nem de tragédia, mas estamos sujeitos a uma tragédia a qualquer momento. É muito simples, eu viver e morrer é coisa de segundos. A chamada de Deus é, hoje, vem, levanta-te e vem. Vem para o reino de Deus. Vamos, Ele está nos chamando. Você tem ideia do que isso representa? Vamos a Ele. Sabe quem é que está te chamando? Sabe quem é aquele que está chamando você para estar com Ele? Lembra de Mateus 11, 28? Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem. Lembra de Hebreus 4, 16? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ante o trono da graça, para alcançarmos misericórdia e graça, e para socorro em ocasião oportuna. Vem. Ele está te chamando, meu irmão. Não sou eu, é Ele que está te chamando. Ele está usando a própria palavra dEle para chamar para você. Levanta-te, vem. Tem bom ânimo, meu irmão. Ele já te deu o Espírito Santo, Ele já te deu as promessas, Ele já te deu as Escrituras, os 2 Evangelhos, 66 livros da Bíblia. Você já sabe que Jesus veio para morrer pelos seus pecados. Você tem o Espírito Santo, vem. Ele está te chamando para ir até Ele, para a sua história da sua vida ser completamente mudada, como a minha, graciosamente Ele fez. Verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Depois de ouvir aquelas palavras do próprio Jesus, o Messias, o Deus encarnado, Bartimeu, tomando coragem e intrepidez, pois ele sabia quem era aquele que estava falando com ele, lançou de si a capa. A capa de Bartimeu era uma veste externa, usada como manto no clima de frio, ou como um cobertor à noite. E provavelmente Bartimeu usava aquilo ou para ficar em cima dele, às vezes também o pó da estrada, para não tomar todo o corpo dele, ou também, às vezes essa capa estava estirada e ele estava sobre essa capa também, para receber ali as esmolas em cima dessa capa. Enfim, mas a capa representava a velha vida. A capa representava a humilhação, a capa representava uma vida de pecados, uma vida destruída, uma vida às margens da sociedade, uma vida sem Deus. Então a Bíblia fala que ele lança de si a capa, é um reflexo de um ato de fé. Não preciso mais dessa capa, que representa esmola e desprezo, é uma renúncia a depender de qualquer outra coisa que não seja somente Jesus. Quando Ele te chama, meu irmão, existem coisas que você precisa abandonar. Quando Ele te chama, você não pode mais continuar nas mesmas práticas que antes. Quando Ele te chama, às vezes implica abandonar o computador no quarto. Às vezes implica, se você não tem condição, em não ter WhatsApp, em não ter Instagram, e não ter mídias sociais que te façam pecar. Quando Ele te chama, implica em você nunca mais ter contato com aquela mulher que está te fazendo pecar.
Quando Ele te chama, implica em nunca mais usar certas palavras que estão saindo da sua boca. Quando Ele te chama, implica em abandonar os pecados e correr para o Deus Santo. Ele está nos chamando, meus irmãos. A cada dia que afunila a nossa caminhada. Você está percebendo que ela está se tornando mais difícil, não está? Mas a cada dia que ela afunila, ela tem revelado os verdadeiros cristãos. E à medida que o tempo revela os verdadeiros cristãos, nós estamos próximos da ceifa. Sabe o que é a ceifa? É o momento onde ele vai pegar o trigo e levar para junto dele. Eu espero que eu e você estejamos preparados para esse dia. Levantou-se de um salto. Não havia tempo para outras coisas. Agora ele tinha um encontro com o Mestre. Nada poderia atrapalhar esse momento. Ele está nos chamando. E o que nós temos feito? Quando Deus tem te chamado, o que você tem feito? Não, mas eu tenho que fazer outras coisas. Não, mas eu tenho que resolver uns problemas. Diariamente, quando o Espírito Santo tem te incomodado para a vida de oração, você precisa ver um vídeo a mais, você precisa acessar a internet, você precisa resolver mais problemas. É para agora, meu irmão. Quando o Espírito te chama, Satanás não vai te chamar para oração. Você não vai ser inspirado por Satanás para orar, não, pode ficar tranquilo. Toda vez que você seja chamado, que você tiver uma necessidade no seu coração, te inclinando para orar, é o Espírito Santo, que nada mais é do que uma parte de Deus falando para você, vem orar, você precisa ter contato comigo, exatamente isso que ele está fazendo. E quando ele fizer isso, você precisa fazer como Bartimeu, lança a capa. A Bíblia não fala nem que ele pegou as esmolas, que provavelmente ficou até com as esmolas para o canto lá, não queria nem saber mais nada. O Bartimeu abandonou tudo, falou, que o mestre está me chamando? Peraí, a minha vida de desprezo, de humilhação, de pecados, eu vou me livrar dela agora. Eu quero é o mestre, eu quero é esse Cristo, eu quero é ouvir a sua voz, eu quero é caminhar com ele. Ele abandonou, largou todas aquelas práticas, largou toda aquela circunstância para seguir o seu mestre. E foi ter com Jesus. De imediato Bartimeu foi até Jesus. É necessário ir até ele. Quando ele tem te chamado, o que você tem feito? Verso 51, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Que queres que eu te faça? Jesus demonstra aqui o absoluto poder dele. O que você quer que eu faça para você? Tem o poder de fazer todas as coisas. O que você quer que ele te faça? Jesus já sabia o que Bartimeu queria, mas Jesus não quer somente curar esse homem, mas ele quer entrar em comunhão com esse homem. Então ele chama e ele fala, o que quer que eu faça a você? É necessário que você fale. Mateus 6,33 não fala que ele, Mateus capítulo 6 não vai falar que ele já conhece as nossas necessidades antes de nós falarmos, mas por que ele exige que nós falemos com ele? Por que ele exige que você apresente o seu clamor a ele? Por quê? Porque ele quer comunhão com você. Porque ele deseja comunhão com você. E nós precisamos diariamente de estar em comunhão com o nosso Deus. Jesus então permite que ele se expresse agora também como uma pessoa. Olha que interessante isso. Bartimeu, ele era desprezado pela sociedade. A multidão não queria dar voz para o Bartimeu. Às vezes você é assim. Ninguém lembra de você, você está meio esquecido, meio excluído. E às vezes é assim mesmo. Às vezes o próprio Deus está permitindo isso acontecer. Para que você se alie a Ele, não aos homens. Para que você esteja mais próximo dEle e dos homens. Pare de ficar querendo ficar mais próximo dos homens. Queira mais a Deus. Meu irmão, eu nunca, olha, pela graça de Deus, graças a Deus, Deus me curou disso aí. Porque eu tinha esse problema também. Mas hoje eu falo, mas gente, que coisa é essa, que querer estar perto, não, eu não quero estar perto dos homens não, sabe o que eu quero? Quero estar perto do meu Criador, quero estar ouvindo a voz dEle, eu quero ter contato com Ele. Não estou falando que eu desprezo a comunhão dos irmãos, como que a gente sente falta aqui, o tanto que é difícil viver esse período, mas, meus irmãos, eu não troco comunhão com ninguém, até minha esposa, diante da minha comunhão com Deus. Não existe nada comparado nessa terra com o momento de oração, onde meu coração é aberto, onde eu derramo as minhas necessidades diante dEle.
Não existe prazer que eu tenha tido através do sexo, através do casamento, através de ter uma esposa graciosa, uma mulher de Deus, através de ter filhos maravilhosos, de poder desfrutar momentos felizes com eles. Nada disso substitui a graciosa e preciosa comunhão com Deus. É essa comunhão que me completa, que me sustenta, que me faz estar de pé e ter esperança para caminhar a cada dia. Sem isso eu não estaria aqui e não poderia falar com vocês. Que queres que eu te faça? O interessante também aqui é que essa mesma pergunta Jesus fez para os discípulos. E quando quando Marcos, e Deus inspira Marcos para colocar essa história aqui, nesse final do capítulo 10, no versículo 36, Deus faz essa pergunta para Tiago e João. Que queres que eu vos faça? E Tiago e João, sabe o que eles querem? Querem sentar à direita de Deus. Verso 36 está escrito lá, ó. Verso 37 ele fala: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. É brincadeira? Isso aqui é os discípulos. Mas você vai falar: nossa, mas que absurdo, né, pastor? Que coisa horrorosa esses discípulos querem isso. Mas às vezes você quer a mesma coisa. Às vezes você faz certos pedidos diante de Deus que na verdade você está procurando honra pessoal. Tem gente que às vezes quer ter um salário melhor, não é para sustentar mais a sua família, não. É para conseguir andar com um carro melhor para aparecer para os outros. Para conseguir ter uma roupinha de marca, mostrar para os outros. Está buscando o quê? Honra pessoal. Quando você busca honra pessoal, meu irmão, não espere que Deus vá te atender, porque Ele sabe que se Ele te atender, essa honra pessoal vai te levar para o inferno. Essa oração que você está pedindo, por isso que Ele não atende. Por quê? Porque está pedindo honra pessoal. Os discípulos, além de ter sido exortados, Jesus ainda falou, isso não cabe a mim. A oportunidade que os discípulos tiveram aqui, Jesus falou: o que você quer que eu faça vocês? Vocês poderiam ter pedido tantas coisas, poderiam ter pedido humildade, poderiam ter pedido para orar, para ter uma vida de oração robusta, poderiam ter pedido conhecimento, poderiam ter pedido tanta coisa. Não, eu quero assentar à direita e à esquerda de Deus. Por que você quer assentar à direita e à esquerda de Deus? Porque eu quero ser grande como Ele. Exatamente isso estava no coração dos discípulos. Agora, se Jesus chegar para você hoje, o que quer que eu te faça? Qual vai ser a sua resposta? O que está mais latente no seu coração? Ele perguntou para Bartimeu: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Bartimeu responde: mestre. Mestre aqui é Rabone. Rabone é uma palavra designada para um guia, um instrutor. Rabone geralmente significava que, quando eu falo Rabone, significa o quê? Que aquele que está me ouvindo é superior a mim que estou falando. Quem é destinatário da palavra Rabone é superior ao que está falando ela. Então Bartimeu já chega mais uma vez se humilhando. Filho de Davi, misericórdia de mim. Agora quando ele vai falar: mestre, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para me submeter. Eu estou aqui para ser teu servo. Mestre, que eu torne a ver. Bartimeu não pede uma posição elevada, não pede dinheiro, não pede carro, não pede fama, não pede nada disso. E Deus tinha poder para fazer tudo isso para ele. Óbvio que não ia atender questões de honra pessoal. Mas não, Bartimeu pede pela sua necessidade. Ele queria tornar a ver, para voltar a ter uma vida normal. Isso também, meus irmãos, eu sei que não tem a ver com o texto, mas nós devemos sempre refletir nisso. Muitos de nós que estamos ouvindo essa palavra, nós temos capacidade de andar, de falar, de ouvir, de ver. E muitas vezes nós não paramos para agradecer a Deus por isso. Quando você contempla uma pessoa que tem necessidade, tem dificuldade de andar, tem dificuldade de raciocinar, não consegue ver, não ouve direito, é muda, você já percebe o tamanho da graça que Deus teve para com cada um de nós, né? Você está aí, seu corpo perfeito, só isso já deve nos fazer agradecer a Deus. Mediante tantos pecados, nós temos um corpo íntegro, né? A maioria de nós tem um corpo dessa maneira. Então nós devemos também agradecer a Deus por isso, tá? Verso 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vai, prossiga teu caminho, a tua fé te salvou.
a fé em Cristo aqui é exaltada. E interessante é que a tua fé aqui, óbvio, não é a fé que Bartimeu teve por si só. Nós sabemos, estamos mortos no pecado. A fé aqui é a fé dada por Deus. A tua fé que é dada por Deus, porque se Jesus fala a tua fé te salvou no sentido de que, Bartimeu, você teve fé, a fé é sua mesmo, ele estaria exaltando uma obra humana. É uma fé humana, é um mérito humano. E na palavra de Deus não tem nada para o ser humano, não tem mérito nenhum. Mérito é todo para Deus. Quer comais, quer babai, fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que 1 Coríntios 1, 27 ao 29, se eu não me engano, Deus escolheu as coisas loucas, desprezíveis e as vis, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, a fim de que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não tem glória. Então a tua fé te salvou, na verdade significa o seguinte: a fé que Deus te concedeu, essa fé que te salvou, que é o que está de acordo com Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa fé não é uma fé somente miraculosa, mas é a fé salvadora. A palavra grega aqui, ela é sessoquém. Sessoquém é da raiz grega sozo, que significa que está relacionada à salvação, à fé salvadora. E o interessante a tua fé te salvou, e imediatamente o tornou a ver. Naquele mesmo instante, Bartimeu foi curado. Tornou a ver. Teve a história da sua vida transformada, porque Jesus respondeu a sua oração. Deixa eu deixar isso claro para vocês. Uma oração pode transformar a sua vida. Pastor, mas não é possível. Vamos lá. Quando você vai para o Antigo Testamento, existe uma passagem em Gênesis 30 e pouco, 36, 37, ou 35. Jacó ali, ele está numa luta com o ser. E ele chama aquele lugar, se não me engano, de Peniel, onde a Bíblia fala que ele não lutou com os homens, mas lutou com Deus. Ali Jacó teve o seu nome transformado de Jacó, que significa usurpador, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. O clamor de Bartimeu aqui fez com que uma história de cegueira fosse transformada, e a partir daquele momento Bartimeu passa a ver. Uma oração com fé sincera, dentro do propósito da vontade de Deus, pode transformar a sua vida, transformar seu casamento, transformar sua vida pecaminosa, transformar toda a história da sua vida. Quantas e quantas orações que eu já tive respondido na minha vida, que transformaram por completo a minha vida. Eu sei, o mérito não é meu, quem me deu condições para orar foi Ele, mas foi através da oração que Ele operou. E seguia a Jesus estrada fora. Mais impressionante. Olha que interessante. Bartimeu agora recebeu a cura. Agora ele pode ver. Ele pode curtir a vida. Ele pode escolher montar um negócio, ganhar dinheiro, conquistar seus sonhos, montar uma boa aposentadoria. Bartimeu pode fazer o que ele quiser agora, ele tem liberdade. Ele não vai mais depender de ficar à beira da estrada na mendicância. Ele não depende mais da coleta, das doações das pessoas. Bartimeu agora, ele tem plena capacidade, ele está vendo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas olha o que aconteceu com Bartimeu. O encontro com Bartimeu foi pontual e transformou por completo a vida dele. Ele não somente foi curado, ele foi salvo. Pastor, mas como que o senhor pode falar isso? Bartimeu, depois que ele passou a ver, ele não foi falar com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, não. Sabe o que ele fez? Seguiu Jesus estrada fora. Ele foi com Jesus, falou, agora eu vou com Jesus para onde Ele quiser. Onde Ele quiser me levar, eu estou disposto a ir com Ele. Ele, em vez de ir para outros lugares e aproveitar a visão, mesmo passou a seguir a Jesus pelo caminho. Glorificou a Deus e o povo dava louvores a Deus por isso. Isso está retratado isso na outra passagem do Evangelho que fala sobre isso, em Lucas. Jesus transformou Bartimeu de um cego, mendigo à beira do caminho, no verso 46, a um discípulo na estrada, verso 52. Bartimeu recebeu o melhor que alguém pode receber na vida, da beira do caminho ou para o caminho, uma diferença entre de ser de fora e pertencer ao círculo íntimo, entre um observador e um discípulo.
Todos, portanto, devem segui-lo, assim como Bartimeu, que o seguiu pelo caminho, o mesmo caminho que para o mestre iria levá-lo ao Calvário. Mas a cruz leva à coroa, que a leva para casa. O significado mais profundo aqui de seguir Jesus por estrada fora era segui-lo para sofrer e morrer, porque Jesus estava indo exatamente para isso. Meus irmãos, Jesus, por meio dessa passagem, quer nos ensinar a continuar crendo que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele está ouvindo as nossas orações, por mais que sejam difíceis os momentos que você esteja vivendo, Ele está ouvindo as suas orações. E se às vezes você está como Bartimeu na estrada fora, à beira do caminho, pode ficar tranquilo, Ele vai te chamar para andar com Ele por estrada fora. Se você está com Ele por estrada fora, continue, meu irmão, continue. Eu sei que é difícil, eu sei que é um caminho de dor e de sofrimento, mas lembra, o Calvário leva à coroa, e a coroa leva à glória. Esse é o caminho que Jesus traçou. Ele traçou o caminho até Jerusalém para morrer, sofrer e depois ser conduzido à glória pelo Pai. E assim nós iremos, meus irmãos. É mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Por isso creia, o seu clamor está sendo ouvido por Ele. E lembre, quando você dobrar os seus joelhos, Ele vai parar para ouvir atentamente ao seu clamor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e eu vou orar para nós encerrarmos. Senhor meu Deus, pela sua misericórdia e abundante graça, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Senhor, nós somos privilegiados por ter acesso à boa notícia do Evangelho, por nós termos acesso a palavras como essas, de um homem moribundo como nós, fracos, débeis, limitados. Mas o Senhor nos ensinou nessa noite que o Senhor quer atender o nosso clamor, que o Senhor está pronto, que as nossas necessidades, quando apresentadas diante de Ti, o Senhor para ouvi-las. Pai, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, restaure a fé dos meus irmãos, fortaleça cada um, sustente cada um, e que cada um ouça a sua voz e seja guiado diante da sua presença. Sustenta-nos, Senhor. São dias difíceis, tribulosos, mas que nós não nos esqueçamos das suas palavras, como a multidão, alguém da multidão disse a Bartimeu: tem bom ânimo, Ele te chama. Graças à sua misericórdia, à sua graça, o Senhor nos chamou. Nós temos certeza que fomos chamados pelo Senhor para caminhar nesse caminho da fé, da jornada que nos levará e nos conduzirá a Jerusalém celestial. Por isso, continua conduzindo-nos, Senhor. Fortalece-nos a cada dia mais. Não deixa nós desistirmos nem olhar para trás, mas sustenta-nos com uma fé vigorosa, e que o Senhor, meu Deus, a cada dia mais, confirme em cada um dos corações o seu amor, sua graça, a sua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, nós louvamos o Senhor, porque nós somos um povo privilegiado, por ter o Senhor, como nosso Salvador, e aquele que sustenta cada um dos nossos passos. Muito obrigado, Jesus, que nós possamos não ser mais, se existe algum dentre nós que ouviu essa palavra, que era um observador, que era um homem ou uma mulher à estrada, à beira do caminho, que agora eles passem de estar à beira do caminho, para estar andando com Jesus a estrada fora. Senhor, sustenta cada um de nós, que nós possamos continuar nessa estrada fora com o Senhor, até o fim dos nossos dias, quando terminaremos na Jerusalém celestial, e nunca mais teremos a possibilidade de sair dessa estrada, permaneceremos nela para sempre. Louvado seja o teu santo nome por isso, em nome do Senhor Jesus, amém. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.